Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, que Ele nos permite esse fôlego de vida, que Ele permite o Espírito Santo nos conduzindo em caminhos retos, em sinceridade, com a fé e o amor reverente diante do Pai. Como Ele nos disse ontem, o amor lança fora todo medo, Ele nos conduz na sua retidão, na equidade, na imparcialidade, desviando do mal, porque Ele, na sua imparcialidade, nos concedeu o conhecimento da ciência do bem e do mal, mas através daquele que estava desde o princípio, aquele que esteve morto e está vivo, nós temos a discernimento para discernir os espíritos, nós temos o discernimento para desviar do mal, para andar na retidão. Ele também nos falou, daqueles que têm que permitirem serem podados, porque é necessário morrer para o pecado e nova criatura e andar sempre sendo justificado através daquele sacrifício, porque muitos são os que praticam o vitupério, muitos são os que alcançaram aquela graça, o favor imerecido, e agora o crucificam novamente. E só há um único sacrifício, um único só perdão, e que a gente continue alcançando essa graça, o favor merecido, do qual sou o maior dos pecadores, mas alcancei graça e sabedoria para anunciar as boas novas. Somente através daquele que é justo, nós somos justificados. Somente através do dom gratuito de Deus é que nós alcançamos a salvação e a vida eterna, andando em boas obras. A Bíblia diz do grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento e de todas as tuas posses, amarás o próximo como a ti mesmo. Existe algo que aquela congregação ali em Israel fazia que era abominável diante de Deus, algo que até nos dias de hoje acontece, algo que tem levantado a ira de Deus. Deuteronômio 32, versículo 16 diz: com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Ezequiel, que foi no capítulo 8, ele fala das abominações no santuário, diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima com um aspecto de um esplendor como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do átrio, dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede,
E eis que havia uma porta, então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintadas na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que a estes fazem. E levou a entrada da porta da casa do Senhor, que estava na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem temerei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. A idolatria, né, é uma traição a Deus, né? Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Só há um mediador entre Deus e homens, né, que é Jesus Cristo. A ligação, né, de Deus com o homem, que se distanciou de Deus por conta do pecado, da transgressão, da desobediência. Somente através do Espírito enviado por Deus em nome de Cristo, que pode fazer esta ligação, que nos adota como filhos, como ele nos disse ontem: Abba, Pai. Mas são muitos, né, que são escravizados pelas potestades, pelos principados desses séculos, que estão cegos, né, que adoram lascas de pau, de pedras, né, que não têm o Espírito, que não respira, que não ouvem, que não falam, que nada pode. Só há um mediador, que é o Espírito vivificante, né, aquele que nos faz a ligação para com Deus. Mas quando se usa, né, dessas artimanhas através dos seus ídolos, o Deus Mamon, né, que é o amor ao dinheiro, que é o mal de todas as raízes, são todos objetos de adoração, né? E isto vai provocando a imagem de ciúmes, né, a Deus. Deus é zeloso, né? Deus é um Pai cuidadoso, mas a Bíblia diz que alguns, né, por serem ludibriados por Satanás, acabam caindo em suas próprias armadilhas, né, acabam sendo corrompidos. Paulo dizia, né, temo como assim a serpente enganou Adão e Eva ali no paraíso, venha vos seduzir, venha vos enganar com as suas astúcias, né? E isso tudo que nós estamos vivendo, as pestilências, as guerras, as tragédias, né, isso é devido à ira de Deus. Jesus disse, né, não vim para condená-los, vós já estáis condenados pelas suas próprias atitudes. Pelo contrário, vinde salvar aqueles que estão perdidos, né? Mas se não quebranta o coração, se não abandona o erro, se não sai do pecado, se não procura o verdadeiro caminho, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim,
né? Porque aqueles que procuram os outros deuses, assim como dizia, eles estavam virados diante do templo de Deus, adorando o sol, né? Adoravam a lua, adoravam lascas de madeira, né? Adornadas por ouro e prata, adoravam pedras, né? Quando se assim procede, né? Está adorando o seu Deus e está virando as costas para com Deus. E Deus é aquele que retribui, né, conforme as obras. Assim como se vira para seu Deus e vira as costas para o Deus Altíssimo que está no alto dos céus, Deus também, enquanto deveria virar, né, a sua face diante do Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus é aquele que também vira as costas, né, e não ouve, né, porque, como ele diz, né, clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas a nossa confiança, a nossa esperança está no Deus vivo, aquele que está no mais alto dos céus, né, aquele que enviou Israel, né, o príncipe de Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, que foi venceu todas as potestades, né, venceu todos os principados, despojou todos os governantes. A nossa confiança está naquela nova aliança, né? Como ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E todo aquele que beber daquele cálice, né, todo aquele que participar da sua ceia, né, alcançará a vida eterna, tem o seu nome escrito no livro da vida, pratica as boas obras. Mas aqueles que assim não aceitarem, né, participam, como a Bíblia diz, na ceia dos demônios, né? Por isso que a Bíblia diz: sejam vigilantes, né? Orem, vigiem sem cessar, não se corrompa com este mundo, não se amoldeis ao padrão deste mundo, antes buscai a sabedoria do alto, do reino dos céus, né? Aquela que nos acrescenta a vida eterna. E em mais um dia que a gente continue, né, sendo vigilante, orando sem cessar, porque como aqui em Ezequiel, no capítulo 7, né, diz: o fim vem, né? Versículo 19 diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. Aqueles que usam da piedade como fonte de lucro, né? O dinheiro, o mal, a raiz de todos os males, né? Deus nos ensina, né? Use esse dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, né? Não se corrompa. Jesus disse àquele homem ali que o seu celeiro estava pequeno, de tanta riqueza que ele havia acumulado, e ele dizia: vou fazer um celeiro maior e acumular mais ainda. E Jesus disse: louco, hoje ainda pedirão a sua alma, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós venhamos investir, né, na sabedoria do alto, que é mais puro do que o ouro e que a prata, refinado, né? Como ele diz lá em Apocalipse: compre de mim o ouro, né, puro e refinado, a sabedoria. Compre o colírio para que vejas, compre vestes brancas, né, para que tampar a vossa nudez, né? Todo aquele que tiver sede, né, que venha, beba da água, beba leite, é tudo de graça, né? Busque a sabedoria do alto dos céus, um alto preço que já foi pago por mim e por você.
em mais um dia que nós te louvamos, Jesus Cristo, pela tua palavra que é viva e eficaz, pela sua sabedoria, pela sua graça, pelo seu discernimento, pela salvação, pela vida eterna, pelo capacete da salvação que o Senhor nos concede, pelo escudo da fé do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, pelo seu poder e da sua autoridade que o Senhor nos concede através do Espírito Santo para pisarmos em serpentes e escorpiões. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Continua, Senhor, purificando o templo, continua fazendo morada em nossos corações. A nossa maior riqueza está em Ti. Nós Te louvamos e bendizemos a Ti, ao Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, e ao Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que nos defende diante do vil tentador. Nós somos gratos porque assim como o Senhor venceu, aquele que está comumente de Cristo é vencedor em Cristo Jesus, é cordeiro em Cristo e herdeiro em Deus. Nós somos gratos a Ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.